Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra do Grupo Espírita Servo Jesus. Hoje, dando sequência às cartas de Paulo, vamos estudar Filipenses, capítulo 3, recebendo mais uma vez o nosso companheiro Valdir. Boa noite, Valdir, tudo bem? Boa noite a todos aí, tudo bem? Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura inicial do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. A lição da noite que saiu é de número 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste confiar a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Está na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, do Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornadas. Todavia, defendemos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembramo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade de aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentar-nos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar ao outro. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, age com prudência, nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe de olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendemos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Essa é a lição de 87, pondera sempre. Com as vibrações dessa leitura, agradecemos a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo Jesus, a oportunidade da noite, que possa amparar neste trabalho, que possa intuir o orador da noite, o Valdir, que possa também amparar a todos que vão estar conosco conectados nessa palestra. Que a luz do Mestre se faz presente perante nós, neste momento e sempre. Que assim seja. Valdir, a palavra está contigo. Ok, obrigado. Obrigado, boa noite a todos mais uma vez. O nosso agradecimento a todos, os presentes. O agradecimento a Jesus pela oportunidade que nos oferece. Aos trabalhadores da casa, do Grupo Espírita Servos de Jesus, que são os responsáveis por essa organização
e pelo convite que nos fizeram há um tempo atrás para a gente estudar as cartas do Paulo, e nós estamos estudando dentro do possível, convidando a todos para refletir a respeito desses ensinamentos que tem nessas cartas, são muitos ensinamentos, e estamos com sugestão sempre dizendo a todos para estudarmos a Bíblia, estudar pelo menos o Novo Testamento, os Evangelhos, esses comentários, né, que são como se fosse a interpretação dos Evangelhos através das cartas, que são as cartas universais, as do Paulo, a do Tiago, do Pedro, do João, do Judas, né, do Judas Tadeu, que a gente estude tudo isso. E estudando, nós vamos encontrar muito material, muito alimento para as nossas vidas. Essa carta aos Filipenses, que nós estamos estudando, e hoje no capítulo 3, ela tem 4 capítulos só. E aqui no livro, aquele Evangelho por Emmanuel, que na parte que ele comenta a carta aos Filipenses, tipo uma introdução, eles dizem assim: a carta aos Filipenses é marcada por uma exortação ao sentimento de alegria, mesmo entre as maiores dificuldades, uma vez que a vinda de Jesus, o amor a Deus e a possibilidade da convivência constituem motivos de regozijo, ainda que a pessoa se veja envolvida em circunstâncias adversas. A doutrina espírita reforça esse sentimento na medida em que, descortinando ao homem o seu futuro espiritual, apresenta os sofrimentos humanos como percalços temporários de uma jornada que o conduz ao seu destino real. Por outro lado, ao reconhecer em Jesus o modelo de conduta, apresenta um caminho seguro que todos podem trilhar na busca da redenção. Então, se a gente fixar a primeira frase aqui, a carta aos Filipenses é marcada por uma exortação ao sentimento de alegria. Então, é dentro desse sentimento de alegria que nós vamos nos convidar hoje a continuar o estudo dessa carta no capítulo 3. Estamos precisando desenvolver a alegria interior, mesmo, como ele disse aqui, diante das dificuldades, diante dos conflitos. E o que não falta é dificuldade, o que não falta é conflito e as contradições que a vida tem apresentado para nós, mas o grande desafio é exatamente esse, e aí vem a importância do estudo da Bíblia, como todos os evangelhos, das cartas, de todo o ensinamento, para que a gente desenvolva uma alegria cristã. Não uma alegria que ri para fora, é uma alegria que ri para dentro, por dentro. É uma alegria que diz para nós mesmos, não necessariamente para os outros, que estamos entendendo tudo e intimamente estamos felizes por estar entendendo. E essa vibração vai fazer com que aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que convivem conosco, se sintam melhores perto de nós. Então, a carta hoje, no capítulo 3, esse capítulo 3 ele tem 21 versículos. E o título que foi dado aqui pela Bíblia de Jerusalém é O Verdadeiro Caminho da Salvação Cristã. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia,
da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, eu o tive como perda por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, entre aspas, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Então, essa é a carta. É o capítulo 3 da carta aos Filipenses, que vai do versículo 1 até o versículo 21. Então, o que nós vamos fazer para entender essa carta e para retirar a lição que tem nela para nós? A lição, como eu tenho dito, é uma lição que é, do ponto de vista geral, ela é uma lição coletiva. Então, quando eu falo, por exemplo, quando alguém fala, quando Paulo fala, quando ele escreve, especialmente quando alguém lê, a leitura, a explicação é coletiva, mas a assimilação é individual. Então, a mensagem da carta vem para cada um de nós. Um dia desses, uma pessoa falou para mim que achava que eu dizia tudo para ele indiretamente. Ou seja, como se eu estivesse aqui fazendo indireta para a pessoa específica. Na verdade, os comentários são todos indiretas para cada um de nós. Só que quem está fazendo o comentário não sabe exatamente quem está ouvindo. Quem está ouvindo é que vai acolher aquilo que serviu de direta ou de indireta. E isso é importante porque a cada um de nós a mensagem vai chegar de um jeito e vai servir para todos nós coletivamente.
mas a mensagem tem o endereço que é o coração de cada um. A parte da mensagem que não nos cabe, ela pode até passar despercebida, mas tem uma parte da mensagem, do comentário, da fala, que vai nos tocar. É essa parte que, ao invés de brigar com a pessoa que está falando, ou com a leitura, ou com quem escreveu, nós vamos entrar na nossa intimidade e vamos buscar por que aquela mensagem nos incomodou a esse ponto. Não é? Quando Jesus disse que não vinha trazer a paz, que ele vinha trazer a divisão, essa divisão ia acontecer na nossa intimidade. Porque nós temos uma série de pensamentos, de comportamentos, de ideias, de sentimentos, mas às vezes contraditórios. Porque às vezes eu sou uma boa pessoa, ajudo as outras pessoas, mas eu não sou bom para mim. Às vezes eu não sou bom para as pessoas com quem eu convivo mais intimamente. Quando vem uma mensagem assim, ela vai tocar principalmente naquilo que a nossa consciência diz que precisamos mudar. E por isso vai incomodar. E é essa a divisão de que Jesus falou. Ela ia fazer uma grande revolução na nossa intimidade, para que essa revolução nos levasse a uma crise salutar, que nos levaria a fazer mudanças profundas nos nossos comportamentos. E quando vocês ouvirem alguém dizer que o ser humano não tem jeito, que o ser humano não vai mudar, outro dia eu ouvi, que eu fiquei muito até chateado de ter ouvido aquilo, porque eu ouvi uma pessoa dizer que as pessoas que eram más antes da crise, elas vão passar pela crise e vão continuar más, ruins, porque as pessoas não mudam. Isso é quase desesperador. Quando ouvirmos isso, vamos descartar essa informação, porque é uma informação de desespero. Nós estamos buscando a esperança. Nós queremos esperar, nós queremos atingir a certeza de que tudo vai melhorar. E essa carta, como foi dito lá pelo Emmanuel, né, é uma carta que vai nos chamar a atenção, vai marcar o convite à alegria. Mas a alegria verdadeira, ela só vem quando nós desenvolvemos conhecimentos suficientes para alimentar essa esperança e a quase certeza de que nós vamos mudar. E quando nós mudamos, quando nós melhoramos, o mundo melhora conosco. Então, finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ao alegrar, agradeça. Seja grato. Esse é um outro ponto que a gente precisa chamar muita atenção. Esse regozijai-vos, esse alegrai-vos, esse agradecei, esse seja grato. Nós precisamos passar por uma sequência importante. E eu só vou conseguir ser realmente grato pelas coisas que eu considero que são boas que estão me acontecendo. Então, para isso acontecer, eu preciso enumerar as coisas boas da minha vida. E essas coisas boas da minha vida, elas só vão ser descobertas por mim, porque só eu sei o que é bom, o que é ruim. Mas o ruim, todo mundo sabe, todo mundo chama atenção, a gente vê escrito para todo lado, na imprensa, para todo lugar, enfatizando as coisas ruins. As boas, não. Então, as boas, nós é que vamos buscar. Quando eu vou me regozijar no Senhor, eu só vou regozijar se eu encontrar alguma forma de alegria nessa nova visão, nessa nova busca que eu estou fazendo agora. Aí o Paulo diz ainda, né? Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Eu entendi isso como uma repetição de alguns pontos que precisam ficar bem gravados, e essa gravação de pontos positivos, nos chamando a atenção
para o que precisa realmente ser feito, ou para os cuidados, como ele vai dizer na sequência, isso é que precisa ser repetido até que nós assimilemos a mensagem a ponto dela ser interiorizada, para depois nós exteriorizarmos em atitudes, em comportamentos, em vibrações, aquilo que veio fazer parte da nossa realidade. Então, muito importante isso aqui. Ele está repetindo, repete várias coisas. Nas outras cartas tem esse convite ao regozijo, por exemplo, né? Mas esse regozijo, essa repetição das mesmas coisas, não é penosa para quem repete. E pode ser seguro, bom para quem ouve, porque vai consolidando um conhecimento que depois não vai ser vencido pelo conhecimento contrário. Aí ele recomenda, né? Cuidado com os cães. Os cães, ou cães, é um apelido que os judeus tradicionais utilizavam sobre os gentios. Então, cuidado com os cães. Os gentios da época eram pessoas que não eram afeitas à religião e muito menos às crenças dos judeus tradicionais. Eles eram totalmente afastados, né? Tanto é que Jesus recomendou aos apóstolos que não os procurasse ainda, né? Porque o Paulo faria isso. Hoje, os gentios continuam, isso que a gente poderia representar como gentios atuais, continuam sendo as pessoas que não querem, que não vão buscar. Mas se nós entendermos a mensagem de Jesus, nós vamos respeitar essas pessoas e jamais chamá-las de cães ou de animais, ou enfatizar os comportamentos ainda instintivos que essas pessoas vivem, porque elas estão vivendo o momento delas. O comportamento cristão, o caminho da salvação cristã, inclui o respeito às pessoas que não pensam como nós, que não creem como nós e que não fazem como nós, quando nós achamos que estamos fazendo bem. Então, cuidado com os cães. Cuidado com os maus operários. Cuidado com os falsos circuncidados. A circuncisão foi vamos dizer assim, um comportamento, uma atitude imposta pela lei antiga lá atribuída a Moisés, está no Levítico e tudo mais, que passou a ser, era um comportamento mais higiênico, que depois passou a ser um ritual que já tinha até fundo religioso. É como se fosse o batismo hoje para algumas igrejas. Então, o circuncidado, ele era considerado aquele que, ao entrar para uma nova seita, ou ao se tornar um judeu de religião, um judeu de tradição nesse sentido, ele passava pelo processo da circuncisão. Mas hoje nós temos o batizado, que seria, na teoria, na sequência disso aí, na proposta, seria um cristão. Essa mensagem hoje seria, então, para cuidado com os falsos cristãos. Porque os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos missionários estão por toda parte. Mas tem um cão, um mau operário e um falso circuncidado, ou um falso cristão, que pode estar dentro de nós. E esse é o mais importante de ser identificado e tratado para voltar à realidade dele, para se tornar de novo um cristão, ou se tornar um cristão verdadeiro. Tem uma mensagem do Emmanuel, que está no Fonte Viva, é o capítulo 145, que chama Guardai-vos dos cães. E tem também uma outra que chama Maus Obreiros, que está no Vinha de Luz, no capítulo 74. Eu vou ler só a Guardai-vos dos cães, para a gente ter uma ideia do que o Emmanuel diz a respeito disso. Ele diz, né, então, guardai-vos dos cães, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Somos imensa caravana de seres
na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor em demanda das esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las, vomitam impropérios e calúnias. Gritam, levianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Então, essa mensagem está no livro Fonte Viva, capítulo 145. Bom, então, continuando aqui, aí o Emmanuel clareou bem a questão dos cães, né? Ilustrou muito bem. Cuidado também com os maus operários, que estão mais ou menos dentro dessa linha, e cuidado com os falsos circuncidados. Cuidado com eles dentro de nós. Os circuncidados, diz ele, somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, usando a explicação que eu disse antes, vamos considerar assim, os batizados somos nós. Eu imagino que a grande maioria de nós que está aqui assistindo hoje, que está ouvindo aqui, somos batizados, ou fomos batizados em alguma igreja. A maioria na Igreja Católica, né? Então, se fomos batizados na Igreja Católica, como os judeus daquela época foram circuncidados, era o ritual da época, agora o ritual é outro. Todos os rituais têm objetivos muito bons. O convite que nós recebemos para o batismo, ele é fantástico, eu acho ele bacana. A ideia é excelente. Pena que a gente não cumpre. Por isso que acabamos sendo conceituados, né, de falsos cristãos. Porque quando nós somos levados lá ainda novinhos, eu fui novinho ainda naquela época, né, levado à pia batismal, o objetivo era que, a partir dali, eu me tornasse um cristão. E, de uma certa forma, para a igreja, ao ser batizado, eu dei o primeiro passo rumo ao cristianismo. A partir dali, os meus pais e padrinhos assumiram
o compromisso, junto de Deus e da igreja, de me criar e educar como cristão. Esse é o compromisso que nós assumimos lá no batismo e que nem sempre percebemos. O batismo é o primeiro ritual, né? É o primeiro sacramento. Lá na frente tem o penúltimo, talvez, que é o casamento. Tanto no sacramento do batismo quanto no do casamento, a gente ouve, no primeiro, como criança ainda, a responsabilidade fica sendo mais dos pais. No outro, no penúltimo, já adultos, e assumindo a nossa responsabilidade de dar continuidade ao nosso crescimento cristão. E ao longo dessa caminhada aí, nós vamos assumindo outros compromissos com os outros sacramentos, mas assumimos só teoricamente. A gente vai lá, assume o compromisso, depois volta e continua fazendo tudo como fazia antes, praticamente sem nenhum compromisso real. Então, quando ele chama atenção para isso aí, ele está nos convocando a assumir uma responsabilidade. Porque o ritual é um chamamento para que cada um assuma a sua responsabilidade. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Será que nós somos? Prestamos culto pelo Espírito de Deus? Nos gloriamos em Cristo Jesus? Desconfiamos da carne no sentido, a carne representa a vida material. Em que ponto nós estamos? Mais para a carne ou mais para a glória de Cristo, que é o Espírito que cada um de nós é? Está mais para a carne ou para o culto a Deus, que é o Espírito maior? Aí cada um vai saber responder em que situação está. Então, se não estamos ainda nessa situação e não temos comportamentos coerentes com isso, nós somos os falsos circuncidados, os falsos batizados e os falsos cristãos. Ah, então isso é uma acusação? Não. Devo desesperar? Não. Vou para o inferno eterno? Também não. A doutrina espírita já mostrou para nós, e tem mostrado, que ninguém vai para o fogo eterno ou para o inferno eterno. Todos vamos passar, sim, pelo fogo do sofrimento, da dificuldade, proporcional ao erro praticado. Mas todos teremos oportunidade de resgate e de recomeço. Essa consciência, então, agora, que nós vamos assumindo, de ainda não estarmos fazendo o que deve, ou o que devemos, é para que nós nos proponhamos uma mudança de comportamento a partir de agora. Então, o que é que eu posso fazer agora para eu começar a me sentir prestando culto pelo Espírito de Deus? Ou seja, cultuando a natureza, cultuando o universo, cultuando a vida que vem de Deus. E se eu não fazia isso, então agora eu passo a fazer. Ah, mas tem um convite também para buscar a alegria, para regozijar no Senhor. Como que eu vou buscar essa alegria, então? Olhe para a natureza. Veja Deus em todas as coisas que o homem não consegue fazer. E não veja Deus diretamente nas coisas erradas e ruins que o homem faz. Embora Deus esteja ali com a permissão para que o homem, utilizando a sua liberdade, ele mais tarde se edifique com o conserto daquilo que ele fez. Mas busquemos a alegria na natureza. Busquemos a alegria nas coisas positivas, nas coisas boas, na vida. Sejamos gratos a tudo isso. Tem muita coisa bonita. Tem muita natureza em volta de nós que a gente não percebe. Então vamos começar a perceber essa maravilha que existe nas mínimas coisas. Não precisa ser coisas grandiosas, não. Mínimas coisas. Vamos buscar alegria na vida, no poder acordar de manhã,
no poder levantar, no ter onde dormir e no ter onde acordar, no ter onde esconder da chuva, do sol, do sereno, do vento, no ter a refeição, por mais simples que ela seja, a roupa para vestir, um lugar para ir para fazer o nosso trabalho do dia a dia, ou a possibilidade de buscar um trabalho, ou a assistência que temos quando não temos trabalho, mas sempre temos alguém que acaba colaborando de alguma forma para que a gente se fortaleça e depois busque aquilo que é necessário. Então, há sempre motivo para agradecer, mas agradecimento será sempre e muito mais por coisas boas, que a gente considera boas, até nós passarmos a entender que as coisas consideradas ruins também podem ser alvos de agradecimento, porque as coisas consideradas ruins são as que nos impulsionam a buscar a solução daquela dificuldade que eu acho que está trazendo o ruim para mim. Então vai chegar um momento que nós agradeceremos por tudo. E tudo será glorioso diante de Deus, que permite que, através das coisas ruins aos nossos olhos, haja uma oportunidade de crescimento e de edificação. Então, analisemos isso. Somos circuncidados ou batizados ou cristãos, com ou sem ritual, quando prestamos culto pelo Espírito de Deus, quando colocamos Deus acima de tudo, quando amamos a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento de Jesus. E quando nos gloriamos em Cristo. Cristo é o Espírito que nós somos. Então, Cristo Jesus. Cristo é o Espírito que nós somos. Jesus foi a pessoa que veio aqui na Terra mostrar o Cristo para nós, mostrar o Espírito para nós, mostrar que nós somos Espíritos. E que não confiamos na carne, ou seja, que não damos todos os nossos valores só à carne, à vida material, à vida física, porque essa vai passar. Então, nós não vamos confiar, porque ela vai passar. Vai passar. Isso não é novidade, né? Todo mundo sabe disso. A vida da carne vai passar. A que vai ficar é a do Espírito, a do Cristo que está em nós. Então, busquemos isso. Aí sim, poderemos nos dizer cristãos. Aliás, diz ele, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, olha só, aí vai dar uma outra visão de tudo isso, que já é uma visão que a gente vem trazendo. Ele vai mostrar o valor da vida na carne, mas é um valor secundário. O que ele vai mostrar é isso. Então, é claro que nós temos que dar um valor à vida na carne, mas não o valor principal. Nós não vamos dar valor à vida na carne antes de dar valor a Deus e ao Cristo, que é o Espírito que nós somos. Então, o universo se define por uma tríade. Deus, Espírito, matéria. Deus é a inteligência suprema, o Espírito é o ser inteligente da criação e a carne, ela representa os instrumentos através dos quais, materializados, nós vamos moldar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então ele diz, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele ainda mais? Porque ele já está com uma visão espiritual muito mais elevada no momento que ele está vivendo e sabe que a grande maioria das pessoas, especialmente estes para que ele estava escrevendo, o Paulo, ele sabe que eles ainda estavam muito mais ligados e muito mais confiantes na carne, na vida material. Por isso ele escreve dessa forma. Aí ele vai dar o próprio exemplo, então. Circuncidado ao 8º dia. Ok, era a lei. Da raça de Israel, ou seja, ele era originário de Israel,
foi circuncidado, então ele era considerado um judeu tradicional e não um gentio. Ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a tribo de um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Cada um dos 12 filhos de Jacó recebeu um 12º da terra que passou a representar Israel. Então, Israel passou a ser a representação de toda a terra. A terra foi dividida por Jacó, que depois que ele ouviu de Deus essa promessa, lá na hora do sonho da escada lá, ele passa a se chamar Israel e passa a ser a representação de toda a terra. Então, ele divide a terra em 12 partes, e cada uma das partes da terra vai ser concedida a um dos filhos de Jacó. Tem 12 tribos. A tribo do Paulo é a tribo de Benjamim. É aquela árvore genealógica que tem lá no Evangelho do Mateus e do Lucas, em especial, falando da genealogia de Jesus. O Mateus começa, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. Ele começa de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai naquela sequência lá. Toda a genealogia de Jesus até chegar em Jesus, né? De Abraão até Jesus. O Lucas, ele faz no sentido inverso, ele vai de Jesus até Adão. Então, essa parte, quando chega nessa parte dos patriarcas principais aí, do Abraão, por exemplo, depois Isaac, depois Jacó, depois a sequência toda, quando chega nessa parte aí, é a parte que ficou mais importante para o povo hebreu. Então, eles passaram a respeitar tudo isso aí, porque a origem deles, a formação deles, estava dentro dessa genealogia aí. E tinha uma importância especial. O Paulo, sendo da tribo de Benjamim, então ele era hebreu, filho de hebreus, então ele era assim, tinha um pedigree perfeito, né? Ele era realmente de uma origem perfeita. Tinha uma genealogia incomparável. Quanto à lei, ele era fariseu. Então, os fariseus eram considerados os mais importantes da época de Paulo, porque os fariseus, eles faziam parte de uma crença, né, da principal religião até da época. A palavra fariseu significa separado. Então, eles eram um grupo que se colocavam acima dos outros grupos normais. Porque eles tinham muita cultura, eles tinham poder, eles tinham uma certa riqueza, e o Paulo era considerado um dos doutores da lei, como Nicodemos, por exemplo, e alguns outros. Ele era doutor da lei, então os doutores da lei eram fariseus. Viviam de uma forma separada. Então, ele era uma pessoa especial. Aí ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha que interessante isso. Ele zelava pelo cumprimento da lei na visão dos hebreus, dos judeus, dos fariseus. Como, vamos dizer assim, portador aí desse compromisso, vamos dizer assim, ele passou a perseguir a igreja. Qual igreja? A igreja cristã que estava se formando. Por isso, Paulo, durante muito tempo, foi chamado de perseguidor. Tem uma parte da vida dele que ele é Saulo, em que ele é o perseguidor da igreja. Ele foi quando ele ia perseguir a igreja que estava em Damasco, onde estava lá o nosso amigo lá, esqueci o nome dele. Depois eu lembro. Depois vocês lembram aí. Quando ele vai perseguir essa igreja, é o Ananias, é que ele vai prender os cristãos, é que ele encontra com o Cristo. Mas quanto ao zelo, zelando por aquilo que eles achavam que era verdade
e que todo o resto estava errado, ele era perseguidor da igreja que estava em formação. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Esse é um outro ponto importante, e o porquê, inclusive, de ele ter sido escolhido pelo Cristo para ser o Paulo, que é o Saulo transformado. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele cumpria rigorosamente a lei, da forma que ela era apresentada. E quando foi apresentado esse outro viés do cumprimento da lei, e agora na visão cristã, ele assimilou isso de tal forma que ele, de perseguidor da igreja, ele passou a ser o maior divulgador da igreja cristã daquele tempo e que talvez permaneça até hoje. E ele está falando dele, isso aí, e é importante porque, ao falar dele dessa forma, ele está passando uma credibilidade para os filipenses sobre o quanto eles precisam fazer mudanças como essas que nós estamos nos propondo hoje. Aí ele continua aqui no versículo 7, né? Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. O que era para ele lucro naquele tempo? Ele era doutor da lei, ele tinha recursos financeiros, ele tinha cultura, tinha poder, tinha prestígio. Isso é o que muitos de nós consideram lucro. Mas quando ele começa a amar o Cristo, isso para ele passa a ser como perda. Então, o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. O que ele fez? Renunciou a todas essas vantagens que ele teve até aquele momento, em nome de alguns recursos totalmente contrários, mas em favor do Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele perdeu tudo, mas não foi uma perda simplesmente. Foi uma perda renúncia. Então, quando ele renuncia a tudo isso aí, isso deixa de existir para ele. Deixa de ter para ele a importância que tinha até então. Então, ele considera perda. Quando morre alguém, um parente nosso, por exemplo, a gente fala que perdeu um ente querido. Então, essa perda é uma perda, às vezes, que é muito mais sentimental, muito mais emocional do que propriamente física. Por quê? É a perda da presença física daquela pessoa em nossa vida. Para ele, foi uma perda da presença física de diversas vantagens que ele tinha pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aqui ele dá um exemplo para todos nós. Qual que é o exemplo que ele está dando para nós? Para que ele está chamando a atenção? Que nós precisamos analisar o que chamamos de lucro, o que chamamos de tudo, e avaliar a importância de considerar tudo isso como perda em favor do Cristo. Mas não é uma perda de descartar e de jogar fora ou de simplesmente eliminar. Naquele tempo e na missão do Paulo, ele precisava fazer exatamente como fez. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a renúncia não é simplesmente largar tudo, distribuir tudo, entregar tudo. Hoje é o desapego. Eu tenho as coisas, uso as coisas. Como ele fala aqui, aliás, eu poderia até confiar na carne.
Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, nós podemos confiar na carne. Mas hoje, nós devemos considerar que a carne e tudo que a carne representa pode ser considerada perda em relação à necessidade do nosso crescimento para Cristo. Mas é uma perda no sentido de nós podermos continuar utilizando dos benefícios que as coisas materiais trazem, sabendo que em algum momento nós vamos ter que deixar tudo. Então, isso, no primeiro momento, vai nos entristecer. Mas depois, nós vamos entender que continuamos tendo tudo aquilo que era necessário para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência, para a nossa continuação aqui, até o tempo de deixar o corpo e a carne e tudo que a matéria representa, levando só a essência disso em forma de crescimento espiritual. Por ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco. Olha só, essa visão aqui, ela é interessante. Por ele, ou seja, por Jesus, né, pelo Cristo, eu perdi tudo. Eu perdi tudo e tenho tudo como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. Vamos pegar por parte aqui. Tudo ele considera perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus no Senhor, meu Senhor. Por ele, eu perdi tudo. E tudo tenho como esterco. Olha só que interessante. O que é o esterco? O esterco é o adubo, é o alimento que se coloca na planta que vai fazer com que a planta cresça forte, viçosa e dê bons frutos. Não é isso? Isso é o papel do esterco. Então, você pega o esterco, que são, às vezes, fezes de animais, vai colocar essas fezes de animais, repetindo, colocar no pé das plantas, no pé, inclusive, das plantas que servem de alimento, e nós vamos chamar exatamente de esterco. No caso das plantas, nós vamos fazer que com esse esterco, essa planta se alimente o suficiente para ser ou para dar bons frutos num futuro próximo, de acordo com o tempo de cada uma delas. Mas ele usou esse símbolo dizendo que perdeu tudo, mas que, na verdade, tudo isso não foi exatamente perdido, que foi utilizado como o esterco para que ele ganhasse o Cristo e ser achado nele. Então, o esterco, quer dizer, as coisas da vida material, as coisas do mundo material, todos os recursos que nós temos aqui podem e devem ser utilizados como esse reforço, esse alimento, essa sustentação, para que nós, como espíritos, possamos dar os bons frutos necessários e para nos achar nele, no Cristo. Não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. Então, ele vai querer usar tudo isso como esterco, mas para ganhar o Cristo. E ser achado nele, que vai produzir os frutos necessários. Não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É toda uma sequência que a gente vai utilizar para a evolução individual. Os recursos que nós temos
vão ser como esterco que vai nos alimentar, para nós nos acharmos nele, no Espírito, no Cristo. Não tendo a justiça da lei, essa lei que nós temos e que nós interpretamos do nosso jeito, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Ele vai mostrando para nós aqui vamos dizer, essa sequência, né? Você, ao invés de confiar na justiça, na visão que nós temos, na interpretação que nós temos, que é totalmente a justiça, a visão que nós temos aqui, ela é totalmente humana, ela é muito humana ainda. A justiça que nós temos aqui nas leis humanas, elas têm uma certa realidade. Mas os juízes, os advogados, os promotores da justiça, eles interpretam a lei aqui de acordo com a necessidade, com o interesse do momento. Então, aqui acontece assim. Muitas vezes, as pessoas são injustiçadas aqui pela nossa lei e são perseguidas, maltratadas e sofrem. Nós entendemos que pela justiça divina isso está correto, mas pela justiça humana está totalmente incorreto. Nós temos hoje uma visão cada vez mais ampla da nossa Suprema Corte, por exemplo, aqui. Eu imagino que todos nós já sabemos, por ouvir, por ler, por escutar, por conhecer, por comentários, que há uma série de comportamentos da nossa Suprema Corte, que é o órgão maior de interpretação da nossa lei aqui, que ele promove uma justiça que nem sempre é da lei. É uma justiça que é muito mais a interpretação pelo interesse dos homens. Porém, o que ele fala? Ser achado nele não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. A nossa fé, a fé que nós estamos desenvolvendo hoje, que é a fé raciocinada, ela vai conseguir nos levar ao entendimento de que a justiça de Deus está superior à justiça do homem. Tão superior que quando a justiça do homem comete uma injustiça, ela está se adequando à justiça divina. E é aí que embola a nossa cabeça, né? Ah, mas então é uma injustiça, mas não é injustiça? Sim. E aí vem a fé. O que a fé diz? Em princípio, só fé. A fé diz que Deus é soberanamente justo e bom. Que nada acontece sem a permissão de Deus. Que Deus é onipotente, é onipresente, está em tudo, vê tudo, comanda tudo. Isso é a nossa fé. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos, primeiro assim, para que tenhamos sustentação para conhecer o Cristo. E quando nós conhecemos o Cristo, que aqui foi trazido a nós por Jesus, nós vamos conhecê-lo. E vamos conhecer o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para ver se alcançamos a ressurreição de entre os mortos. Enquanto estamos aqui apoiados na justiça da lei, estamos aqui apoiados na visão da carne, na importância da carne, nós estamos espiritualmente mortos. Mortos para a realidade espiritual.
acreditamos só na realidade palpável. A realidade espiritual é aquela realidade invisível, que ainda não é perceptível pelos nossos olhos físicos carnais. Ela é espiritual no sentido de estar invisível a esses nossos olhos. Quando nós vamos conhecê-lo, nós vamos conhecer o poder da sua ressurreição. Nós vamos entender como foi a ressurreição do Cristo. Então, naquele momento, o pessoal vai para ver o que estava acontecendo no túmulo dele, quando o corpo dele teria sido enterrado, lá no túmulo oferecido pelo José de Arimateia. E quando vão ver, a pedra estava afastada e o corpo dele não estava mais lá. E uma das pessoas que estava lá era Maria Madalena, que sai chorando porque percebeu que o corpo dele não estava lá. Mas quando ela sai, ela tem a surpresa do encontro com ele. Mas agora já era ele todo renovado. É como se fosse um outro corpo, embora a mesma aparência. Mas era um outro corpo, limpo, puro, iluminado, e dizendo a ela que não se aproximasse ainda, porque ainda não era o momento, e diz a ela que vá e comunique aos seus discípulos e que eles mais tarde o veriam. Esse momento e uma série de outros que aconteceram das aparições dele caracterizaram o que os judeus chamavam de ressurreição. A ressurreição é quando uma pessoa morre e depois volta à vida. Até aí era aquela fé que nós chamamos de fé cega, que acredita por acreditar mesmo, por crença, mas sem ter uma convicção racional. O tempo passou. Ele disse que mandaria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Coisas que ele certamente não pôde ensinar naquela época. Hoje nós entendemos que o Consolador veio. Veio no momento em que o Espiritismo está ampliando por toda a humanidade. A manifestação dos Espíritos começa a acontecer em toda a humanidade, em todos os pontos do nosso planeta, e diversas pessoas, e grupos, e comunidades, e religiões começam a receber a presença do Cristo, do Consolador, que agora vem com essa mensagem do Espiritismo. E uma das relações que existe entre a mensagem do Consolador e, pelo fato até, por isso nos dissemos que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque Jesus disse que esse Consolador, esse Espírito de verdade que viria em nome dele, ensinaria todas as coisas e nos faria relembrar tudo aquilo que tivesse sido esquecido ou transformado ou modificado com o tempo. E o Espiritismo vem, então, com esse Consolador, com esse papel. E vem uma doutrina que tende a ser universal, porque não vem com a principal característica de todas as outras doutrinas, que era de religião. Ela vem como ciência, vem como filosofia e vem como religião. Ela abraça as descobertas e as comprovações da ciência. Utiliza a orientação, a teoria, vamos dizer assim, e a explicação da filosofia. E aceita a relação íntima com Deus, que é o da religião. Junta tudo. Faz uma aliança, como diz o Evangelho com o Espiritismo, entre a ciência e a religião. E aí a ciência espírita começa a explicar para nós uma série de fatos que até então não eram explicados com a clareza que veio a ser. E quando os espíritos perguntam se era só o espírito e o corpo, eu estou falando com as minhas palavras, né? Mas ele fala que não, que existia um ser intermediário, um corpo intermediário, que eles chamavam de perispírito, comparando com o perisperma, relacionado com os frutos.
E o perispírito seria um corpo ainda invisível para os nossos olhos comuns, mas que é material, e que faz uma intermediação entre o corpo físico e o espírito. E que quando o espírito se liga ao corpo físico, ele se liga através desse perispírito. E que quando o corpo físico morre aqui na Terra, o corpo físico é levado à sepultura. Mas o espírito, com esse corpo espiritual, que ele chamou de perispírito, peri, em torno do espírito, perispírito. Então, esse corpo, ele permanece com o espírito porque ele faz parte do processo de evolução e de purificação do espírito, fazendo essa relação de corpos em diversas existências até atingir a pureza. E com o entendimento e o conhecimento do perispírito, nós encontramos a explicação da ressurreição. Então, aí, a fé nos levou agora ao conhecimento que nós podemos chamar de científico, de que o que aconteceu com Jesus, na verdade, não foi propriamente ressurreição no sentido de como ela é conceituada. O que aconteceu foi que Jesus, ou Cristo, não morreu, era o Espírito. Morreu o corpo. Quando ele apareceu, era o perispírito que ainda estava se materializando para se mostrar que é o que acontece com todas as pessoas que são vistas aqui hoje, depois que desencarnam. A gente não vê o espírito. Ninguém viu o espírito. Ninguém sabe. O espírito não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. A forma que nós vemos aqui, os videntes, é a forma do perispírito, que o espírito modela de acordo com a necessidade do momento. Então, o que foi chamado de ressurreição, na verdade, foi só a aparição ou materialização desse mesmo corpo perispiritual que mais materializado ficou possível de ser visto por alguns daqueles que integravam o grupo dele. Então, a primeira coisa que essa fé apoiada, quer dizer, que esse apoio na fé vai trazer para nós, com essa vinda do Consolador, é o entendimento da ressurreição. Depois, vai trazer o entendimento da participação dos sofrimentos dele. Por que que Jesus veio aqui e sofreu aquele tanto? Pelo menos aos nossos olhos. Por que que ele teve que passar por tudo aquilo? E por que que ele teve que chegar até a morte? Então, quando nós temos essa explicação do que ele passou, da ressurreição, dos sofrimentos e da morte, nós vamos entender que foi tudo um processo para mostrar para nós qual era a caminhada que todos nós deveríamos seguir de uma forma, vamos dizer assim, representativa, não exatamente igual ao que aconteceu com ele, mas chamando a atenção que aquilo que nós vimos nele como sofrimento representa as dores que cada um de nós, em algum momento, vai ter que passar com maior ou menor profundidade, mas que ela é necessária. E que essa dor, quando ela nos leva à morte, ela está levando à morte do corpo físico. E ao ser levado à morte do corpo físico, cada um de nós vai alcançar a ressurreição entre os mortos. Ressurreição representada pelo que o Cristo viveu e veio ensinar para nós. Então, ele passar por aqui, passar por todas as dores, por todos os sofrimentos, passar pela morte física e depois pela ressurreição de entre os mortos, vem trazer para nós a certeza da imortalidade, que é uma das principais revelações da doutrina espírita, que é o Consolador trazido por Jesus. Todo mundo já tinha uma ideia de imortalidade, mas nenhuma com tanta clareza e com tanta explicação, principalmente por esse aspecto mais científico, considerando o corpo físico
como um corpo semimaterial, ou seja, o corpo espiritual, como um corpo semimaterial que faz a intermediação e que explica o porquê de continuarmos vendo o desencarnado após a morte do seu corpo físico, como Jesus foi visto, deixando claro para nós que todos nós vamos passar por esse processo, e esse processo é o nosso objetivo principal nessa existência. Aí tem uma outra mensagem do Emmanuel. Fonte Viva, capítulo 40. Ante o objetivo. O que ele vai falar aqui? Ante o objetivo. É um comentário do versículo 11, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Então, a ressurreição, nesse caso, é o nosso objetivo dentro dessa existência. Porque a ressurreição, ela vai caracterizar para nós a continuidade da vida, ou seja, a imortalidade. Aí ele diz assim: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. Cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. Cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir alcançar, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica, habitualmente, o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra, aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O mestre da cruz é a proposta para todos que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. É a mensagem que o Emmanuel faz, comentando essa questão da ressurreição. O que ele faz aqui, então? Ele compara as nossas aspirações aqui do mundo material, que levam a consequências desastrosas. E depois ele chama a atenção, porque o nosso objetivo hoje, nessa fase, é atingir essa ressurreição. A isso que foi chamado de ressurreição. Ou seja, nós vamos morrer aqui no mundo físico, vamos deixar os corpos e vamos renascer no mundo espiritual, ou reaparecer, ou ressurgir no mundo espiritual. Esse é o objetivo inicial. Ao ressurgir no mundo espiritual, nós estaremos diante da comprovação da continuidade da vida. Então, esse deve ser o nosso objetivo neste momento. Para que esse objetivo
se complete, o que o Paulo fez? Ele deu o próprio exemplo de como ele seguiu pelo caminho que Jesus seguiu e passou pelas provações dele. Diferença de Jesus. Jesus foi crucificado, ele foi degolado. Não sei o que é pior, não, né? Mas foi diferente. Então, mas ele dá o exemplo dele. Passou por incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Gente, olhemos para nós. Nós estamos desanimando e desesperando diante de incompreensões, às vezes pequenas, nossas e dos outros. Quantas vezes nós temos desistido de algumas coisas, de algumas realizações, diante da primeira incompreensão? Olha as lutas familiares que algumas pessoas vêm empreendendo e que desistem de tudo assim que percebe que tem que administrar as questões familiares, que ainda está só no campo da incompreensão. Quantas vezes nós desistimos do nosso principal empreendimento, que é a evolução espiritual, porque nós somos provocados de alguma forma pelas pessoas que não compreendem as razões que temos para isso. E aí nós desistimos. São só incompreensões. Só incompreensões. Mas o Paulo está falando aqui de quê? De açoites. O Emmanuel, né? Está falando de açoites, aflições e pedradas. Nós estamos vivendo um momento aqui de grande sofrimento para uma boa massa da humanidade, porque ainda não está compreendendo as razões da pandemia que estamos vivendo. Será que nós já estamos compreendendo? Nós que estamos aqui agora, será que já estamos compreendendo as razões da pandemia? Será que já percebemos que, pela visão espírita, as razões são mais morais do que físicas? Porque, de uma maneira geral, a pandemia está matando as pessoas que vão morrer mesmo. Certo? E todos nós vamos morrer, com pandemia ou não. Então, esse ponto deveria estar descartado como motivo de preocupação, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas tem a questão moral. E aí vem a questão da compreensão. Só, por enquanto, compreensão. Vamos imaginar que a pandemia chega para nós como um açoite por causa da forma que ela está sendo divulgada. Por quê? Os comunicadores ajuntam com a pandemia os problemas políticos, todos os problemas estruturais que existem na sociedade acabam sendo somados com a pandemia e jogados para cima das pessoas, como assim? A coisa existe, é fato. As pessoas estão realmente morrendo, desencarnando alguns, né? É fato. Mas junto com esse fato, vem outros fatos que não precisariam estar sendo colocados juntos para agravar mais ainda o medo e a preocupação de muitas pessoas que estão sofrendo horrores com esse medo da pandemia, que acaba tudo desencadeando na morte. Então, imagine o seguinte, vamos pensar assim, eu vou morrer sim, ou desencarnar. Isso é fato, e é incontestável. Não importa como, nem de que doença, nem de que forma.
O que importa realmente, e que é o meu objetivo nessa visão aqui, é que eu vou ressuscitar. Ou seja, eu, espírito, vou continuar vivo e terei um corpo em um outro plano que vai continuar, porque eu sou espírito e sou imortal. Então eu não vou morrer nunca. Então por que eu vou ter medo de morrer se eu não vou morrer? Vai morrer o meu corpo, como um dia morre minha roupa. Tem um dia que eu chego com uma roupa e falo, você não serve mais para mim. Eu vou te doar, eu vou te queimar, vou te jogar fora, vou colocar no lixo, alguma coisa assim. E faz isso com maior tranquilidade, porque é a roupa física. Mas essa roupa de pano, ela é a representação do nosso corpo físico, que um dia vai ter que ser entregue também por alguma razão. E ao ser entregue, é preciso que a gente tenha a tranquilidade de entender que nós somos imortais, nós somos espíritos. O espírito não morre. E a vida continua. Então, adeus medo de morrer. Adeus preocupação com essas coisas todas. E é aí que nós vamos buscar aquela alegria que foi falada no início. Uma alegria íntima. Porque é claro que a nossa alegria não pode desrespeitar o não entendimento de muitas pessoas. E quando o Emmanuel fala disso aqui, ele está falando, por exemplo assim, contemplando esse alvo, sob Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Servindo constantemente em nome do Espírito. Então, essa alegria que nós vamos ter é de saber que estamos servindo a nossa evolução espiritual, seguindo o exemplo de Jesus e de todos os outros que seguiram o exemplo dele para mostrar para nós que não foi só ele, que outros menores do que ele também passaram por situações e que exemplificaram as dores, mas não demonstraram sofrimentos diante das dores. E que cada passo desse que nós vivermos, se tivermos que viver, que nós tenhamos esses exemplos desses espíritos. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. O eterno prêmio é a certeza absoluta da imortalidade. E nós só vamos atingir isso estudando, refletindo, raciocinando, vivendo. Se não for assim, nós não vamos atingir o nosso objetivo principal. Pensemos a respeito, né? Então, o nosso objetivo aqui, para ver se alcança a ressurreição de entre os mortos, que o nosso objetivo seja alcançar essa ressurreição, alcançar este momento. E no versículo 12, ele diz assim: não que eu tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele ainda não estava pensando em como seria a morte dele, né? Então, ele ainda estava, vamos dizer assim, humildemente, admitindo que ele ainda não era perfeito. Nenhum de nós é. Mas, mesmo não sendo perfeito, nós podemos prosseguir para ver se alcançamos essa perfeição
pois que também já fomos alcançados por Cristo Jesus. Então, nós já fomos alcançados por Ele no sentido do conhecimento, da informação, da orientação. E tendo sido alcançados e já tendo essa consciência, nós já sabemos que vamos passar pelo mesmo processo que Ele passou. Qual foi o processo que Ele passou? O da morte na cruz e depois da ressurreição. Qual foi o processo do Paulo? O da morte pela decapitação, mas depois a ressurreição. Então, todos nós vamos passar por esse processo. Um dia, Paulo participou da morte do Estevão, como, vamos dizer, coautor. O Estevão desencarnou. Depois, a Abigail, que era irmã dele, que foi a namorada, a noiva do Paulo, desencarnaram. Um dia, quando Paulo pede a Jesus que o ajude na continuidade da orientação às comunidades que ele tinha fundado, Jesus vem a ele e diz que ele não precisava ir às comunidades, que ele podia escrever para elas, que é quando, a partir daí, começaram a surgir as cartas. E aí Jesus diz a ele, você vai escrever para eles, e a partir de agora, você terá assistência do Paulo, ou do Estevão e da Abigail, que eram duas pessoas que tinham morrido já, mas que estavam na posição de quem ressuscitou, de quem ressurgiu dos mortos, e agora vinham colaborar com o Paulo na orientação das comunidades onde ele tinha levado e implantado o Evangelho de Jesus. Então, Estevão e Abigail foram por Saulo, ou Paulo, naquele momento, a confirmação de que essa ideia, que era chamada de ressurreição, existia mesmo. Estava confirmado. Jesus tinha falado para ele. E o próprio Cristo apareceu para ele no deserto. E ali estava de novo respondendo a ele a situação dele. O que aconteceu a partir dali? Ele escreveu as cartas todas. Essa carta é uma delas, né? São 14 cartas que ele escreveu. Concluiu o trabalho de orientação dele. Quando ele concluiu, ele foi preso. Passou por um tempo na prisão e foi condenado. Foi condenado à decapitação. E foi tranquilo para esse sacrifício, porque ele tinha total consciência já do que tinha acontecido, do que ia acontecer com ele a partir daquele momento ali. A ponto de ele chegar e dizer para o verdugo dele. O verdugo ficou triste por ter que executá-lo. E pediu, de alguma forma, desculpa para ele. E ele disse para o verdugo que ele, verdugo, é que era digno de pena. Porque ele, Paulo, estava se libertando de tudo aquilo que o verdugo ainda continuaria escravizado. Então, disse a ele, execute, faça o seu trabalho. E assim, ele foi executado e voltou ao mundo espiritual na posição daquele que ressuscita. Ou seja, alcançou o objetivo dele, alcançou o Cristo, alcançou o ensinamento que o Cristo veio deixar para nós, para que nós pudéssemos e possamos dar continuidade à nossa vida. Por esse entendimento, vamos nos convidar à alegria, vamos nos convidar a entender cada vez mais, vamos nos convidar a viver melhor, viver mais equilibrados, mais tranquilos, mais confiantes em Deus, mais confiantes em nós mesmos, nas nossas possibilidades. E vamos espalhar isso. O mundo, a nossa humanidade, está precisando de gente positiva, de gente que chegue e que consiga consolar, que consiga orientar.
tem algumas manifestações aqui, e uma delas aqui, inclusive, é da Argentina. O que a Argentina, é a Argentina Silva de Paula, né, a nossa amiga, ela fala assim: ainda que a justiça do homem falhe, o consolo geralmente vem da fé na justiça de Deus. Olha só que interessante para a nossa reflexão isso. Ainda que a justiça do homem falhe, o consolo geralmente vem da fé na justiça de Deus. Que estejamos, então, consolados com esse entendimento de que a justiça de Deus não permite que a gente morra definitivamente. Ela permite que a gente conserte o que fez errado e que faça, ainda que errado, tantas vezes quantas for necessário até acertar. E isso pode ser motivo de alegria para nós, porque nós sabemos que somos eternamente perdoados com a oportunidade de fazer de novo. Que nós reflitamos, então, sobre tudo isso. Vamos interromper aqui no versículo 13, e a semana que vem a gente volta a partir do versículo 14, que inclusive tem uma mensagem nesse versículo que chama prosseguindo. Então, semana que vem, nós voltamos, semana que vem é dia 21, né? Nós voltamos a partir do versículo 14 e já vai iniciar com uma mensagem chamada prosseguindo. Ou melhor, na verdade, vamos voltar ao versículo 13, né? É 13, isso. Nós vamos voltar no 13. A mensagem é prossigamos. Hã? Ok? Ok, então muito obrigado a todos. Um bom resto de domingo. Boa semana a todos nós. E domingo que vem nós estamos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, Lázaro. Nós que agradecemos, Valdir. Igual o Valdir confirmou aí, é um estudo sequenciado da Carta de Paulo. Esse estudo acontece sempre no segundo e terceiro domingo de cada mês. Então, no próximo domingo, estaremos juntos aí, dando sequência ao estudo de Filipenses. Também gostaria de deixar o convite aqui para a próxima quarta-feira, às 20 horas, dando sequência aos estudos do livro Pensamento e Vida. Vamos estudar o capítulo 25 e 26. O 25 é tolerância e o 26, oração. Né? E o expositor será o Marcelo Vicente. Então, neste momento, vamos fazer a prece final, encerrando os trabalhos da noite, agradecendo sempre a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, a oportunidade de nos reunirmos, estudarmos um pouco do Evangelho, de sermos auxiliados, pedindo paz, amor, tranquilidade a todos que estiveram conosco nessa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva o nosso planeta, nos dando fé, confiança, esperança, tranquilidade para lidarmos com a situação da pandemia, as dificuldades espirituais, materiais, na qual deparamos na nossa caminhada. Que assim seja. Obrigado, Valdir. Obrigado Até a vocês. Obrigado a todos os participantes aí, os que participaram direto ou indiretamente, né? Que Jesus ilumine a todos nós. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.